paz do Senhor para todos. Sou Felipe Ferraz, membro da Igreja Batista em Renovação Espiritual de Penedo, igreja pastoreada pelo pastor Wilson, meu querido pastor e amigo. Glórias a Deus, aleluias. Eu estava hoje na parte da tarde conversando com algumas pessoas e, por curiosidade minha, eu perguntei para as pessoas, na opinião delas, qual foi o melhor rei que o povo de Israel teve. Uns disseram Asa, outros Josias, outros Salomão e outros Davi. Não estou discordando, jamais, porque realmente Davi, ele se destacou mesmo, né? E eu estava analisando 3 atitudes muito importantes que Davi tomou na vida dele. A primeira está registrado no livro de segundo livro de Samuel, capítulo 1, versículo 11 e versículo 12, quando Davi ele recebe a notícia que o rei Saul e os filhos haviam morrido. Saul, todos nós sabemos, foi o primeiro rei que o profeta Samuel ungiu, mas Deus já havia rejeitado. Deus vai lá, fala com Samuel, vai lá, unge outro rei, vai lá em Belém, na casa de um homem chamado Jessé. Tem outro rei lá, unge Davi. Mas até então ninguém sabia, mas Saul desconfiava, porque Davi tocava a harpa para ele, o espírito maligno saía. Davi, guerreou contra o gigante caiu por terra, ele cortou a cabeça do gigante. E por aí vai. Então Saul, creio eu, ele já desconfiava que Davi era o novo rei, escolhido de Deus. Então Saul, ele começou planejando várias coisas para tentar acabar com Davi, para tentar matar Davi, perseguiu ele, quis até, com total falsidade, entregar as filhas, para casarem com ele, mas no primeiro instante ele combinou com, acho que 2 pessoas, para matar Davi quando Davi estivesse com uma das filhas dele, deitado, dormindo, esses homens irem lá e matarem Davi. Não conseguiram. E por aí vai. Foram várias tentativas de Saul de matar Davi. Jonathan era praticamente um irmão para Davi. Não tinha nada a ver com os problemas entre o rei Saul e Davi. Graças a Deus. Pelo contrário, Jonathan até ajudava Davi. Que os dois se amavam como irmãos. Aleluias. Só que Saul, ele não foi o único que tentou contra a vida de Davi ou perseguiu Davi. Também Abner e também Absalão. Vamos ler primeiramente aqui. E o interessante é que Davi, ele não festejava. Quando ele recebia a notícia que aqueles que perseguiram ele morreram, ele não festejava. Que homem íntegro, gente. Como que a gente precisa aprender com Davi, hein? Não é à toa que ele eram homens que tinham um coração segundo o coração de Deus. Não é à toa. Ele não festejava, ele não se alegrava quando alguém que perseguiu ele morreu. Olha o que ele fazia. Capítulo 1 de segundo livro de Samuel, versículo 11. E
e versículo 12. Então apanhou Davi os seus vestidos e os rasgou, como também todos os homens que estavam com ele, e prantearam e choraram, e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatã seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinha caído a espada. Foi a primeira vez que Davi chorou, né? Aliás, que ele chorou por alguém que tinha matado ele, né? Ele chorou antes por alguns outros motivos que agora eu não estou me lembrando. Mas enfim, foi quando ele recebeu a notícia que Saul, o primeiro rei de Israel, havia morrido. Ele não festejou, mesmo sabendo que ele era ungido, que ele seria o rei de Israel agora. Mesmo assim, ele não festejou, ele chorou. Ele e os homens que estavam com ele prantearam a morte de Saul e de Jonatã. E mais dois, né, da família de Saul ficaram vivos, que foi, né, o Mefibosete e o outro lá também agora, que o Isbosete, é. Mefibosete era neto de Saul e o Isbosete, né, era filho de Saul. E Abner, ele era praticamente o braço direito do rei Saul. Quando o rei Saul morre, Abner reúne o povo e coloca Isbosete como rei de Israel. E conspira contra Davi, arruma, né, calúnias, difamações contra Davi, apronta um monte de coisa. Aí, o que acontece? Está lá no capítulo 3, versículo 33. Joabe fica sabendo, né, que Abner chegou no acampamento de Davi e Davi fez aliança com ele. Aí o que Joabe faz? Ele não aceita a situação, Joabe não aceita, e Joabe arruma uma maneira de matar Abner. E foi o que aconteceu. Davi fica sabendo e no versículo 33 do capítulo 3 de 2 Samuel, o rei, pranteando a Abner, disse: não morreu Abner como morre o vilão? E chorou também todo o povo, né? Versículo 32 antes, né? Enfim. E o próprio filho, né, de Davi, Absalão, que através de conselhos, né, tenta tomar o lugar do pai. Está lá no capítulo 18. Aquitófel, né? Aquitófel, né? Ele conselha Absalão para conspirar contra Davi, para tomar o reinado do pai e para ser o novo rei no lugar do pai. Absalão atende o conselho, começa perseguindo Davi para matar ele, para acabar com todo mundo. Davi foge para evitar guerra contra o filho e mais fica no acampamento e envia Joabe para a guerra, né? E aí o que acontece? Mas ele pede a Joabe e a todos: por favor, não façam nada com meu filho Absalão. Joabe não atende. Joabe acreditava que todos aqueles que se levantassem contra Davi deveriam morrer. Aí Joabe vai e mata Absalão. E no
capítulo 18, versículo 33 também, quando os valentes de Davi retornam da guerra contra Absalão, eles dão a notícia a Davi: seu filho Absalão morreu. E Davi, em vez de festejar e se alegrar, versículo 33, então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia assim: meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. E ele queria matar Davi, o próprio filho querendo matar o pai, né? Saul, Abner e Absalão morreram e Davi não se alegrou, não festejou. Ele chorou a morte daqueles que queriam matar ele. Hoje em dia, deveria ser assim também, né? Em vez da gente festejar quem cai, quem adultera, né? A gente deveria chorar. Nós deveríamos, em vez de apontar o dedo, levantar as mãos e interceder pela pessoa que cai. Isso é importante demais, gente. Mas infelizmente, né, hoje tem uma briga de poder terrível. É um querendo subir no ministério do outro ou na empresa do outro, né? Infelizmente, a compaixão, a misericórdia, o amor está se esfriando. São poucos que abraçam os soldados feridos. Infelizmente, a maioria mata, ou melhor, termina de matar o soldado ferido. Davi, ele jamais desejou a morte dos inimigos dele, jamais. Mas o próprio Deus acabava protegendo Davi e dessa maneira as pessoas que queriam matar Davi morriam. Mas em nome do Senhor Jesus, que nós, como igreja, como noiva, que vamos morar no céu um dia, possamos não se alegrar, não festejar, quando uma igreja se fechar, quando um comércio se fechar, quando alguém cair doente, quando alguém pecar contra Deus. Em vez de festejar, em vez de se alegrar, a gente venha chorar, rasgar o nosso coração diante de Deus e pedir a Deus para ter misericórdia daquela pessoa, daquela igreja, daquele pastor, né? Que nós possamos fazer assim. Outra atitude de Davi muito marcante e que mexe muito comigo. A primeira foi ele chorar a morte das pessoas que queriam matar ele. A segunda atitude dele, ele se levantar e adorar a Deus. Mas isso a gente faz, a gente se levanta mesmo e adora. Mas diante da situação que Davi estava, se fosse eu ou você, eu tenho certeza que nós não iríamos conseguir fazer o que Davi fez. Se levantar da situação, mudar de atitude completamente e adorar a Deus. Está em 2 Samuel 12. Famoso, né? Isso aqui é uma parte da história de Davi muito conhecida, onde Davi, ele tinha que estar na guerra junto com seus homens, mas no entanto ele mandou Joabe: vai lá, comanda lá o exército, eu vou ficar em casa, vou
ficar no palácio, enfim. E Davi, passeando no seu palácio, na parte de cima, creio eu, ele tinha acesso às casas, né, que morava ali perto, o terreno, né, os pátios das casas que morava ali perto do palácio dele. E ele, sem querer, querendo ou querendo, ele olhou no pátio da casa de um vizinho dele uma mulher muito bonita se banhando. E ele olhou e ele desejou ela. Mandou saber dos empregados dele quem é fulana de tal e tal, assim, vizinha aqui do nosso. Aí falaram, ela é a esposa de Urias, um dos seus valentes. Aí Davi manda chamar ela para acompanhar ele no lanche, praticamente, né? Creio eu. Ela não resiste. Davi chama para a cama. Ela se deita com Davi. Davi engravida ela e ela manda dizer a Davi, eu estou grávida. E Davi na mesma hora se desespera, o que eu vou fazer agora? Aí Davi tem uma atitude. Ele manda chamar Urias, lá do campo da batalha, e manda de volta para Jerusalém. E ele fala com Urias, olha, você vai descansar um pouquinho, sua família, ver sua mulher, depois você vai voltar lá com uma notícia ou com algo que eu vou enviar para Joabe. Urias, por temer a Deus, ele diz, não, eu não posso estar em repouso, muitos estão morrendo lá no campo da batalha, eu não posso, eu sou homem de guerra. Aí Davi tem uma outra atitude, começa a embriagar a Urias, mandar vinho. Então senta aqui, vamos tomar um pouquinho aqui, vamos tomar um vinho aqui, né? Começa chapando ele, mais vinho, até que Urias ele baixa a guarda dele, fica, né, meio sonolento, né, embriagado, mas ele não vai embora para a casa dele, onde Betseba está, a esposa dele. Ele fica na porta do palácio bêbado, manda notícia para Davi, ele não foi embora, ele está ali. Aí Davi tem uma última alternativa. Ele escreve um bilhete para Joabe, para Urias entregar a Joabe, lá no campo de batalha. Mas era para somente Joabe ler. E dizia que quando chegasse Urias com o bilhete, era para Joabe ler e fazer o que estava no bilhete. E na carta dizia, põe Urias na frente da batalha, aonde está mais arriscado morrer. Joabe, sem entender nada, coloca Urias. Urias morre, Joabe manda notícia para Davi, Davi avisa a Betseba, Betseba, né, pranteia, Davi traz ela para o palácio, casa com ela e aparentemente está tudo tranquilo. Casou, acertou tudo. O filho vai nascer, mas a gente casou, Betseba, então agora está tudo tranquilo, né? Muita gente pensa assim, né? Aprontou, fez o que fez, achou que ninguém viu, mas existe um Deus no céu que tem olhos como chamas de fogo. Nada, gente, escapa dos olhos desse Deus. E Deus tinha um profeta chamado Natã. E o profeta Natã vai até Davi, se apresenta a ele no palácio e conta uma história para ele. Olha, Davi, tem uma situação difícil e eu preciso que o rei julgue. Então tá, fala aí. Tem dois homens, um rico e um pobre. O rico tem muitas ovelhas, carneiros, tem tudo.
O pobre só tinha uma ovelha apenas. Aí veio um viajante na casa desse homem rico. Esse homem rico sabe o que fez? Em vez de matar uma de suas ovelhas, ele foi lá na casa do homem pobre, pegou a ovelha do homem pobre, matou e deu para o viajante. Davi, na mesma hora, ele se enfurece quando ele recebe essa notícia. Ele fica revoltado. Como é que é? Esse homem fez isso. Ele é digno de morte. Eu mesmo quero ir lá. Fala para mim quem é. Aí, Natan, meu filho. Muito bem, rei. Esse homem é você, Davi. Davi, né? Creio eu, né? Ele fica em choque na hora. Como? Deus te deu riqueza, Deus te deu tudo. Se fosse pouco, era só pedir mais. Mas em vez disso, você pega uma espada maldita e mata a mulher de Urias, o esposo de Betseba, Urias. Como é que você pôde fazer uma coisa dessas, Davi? Agora também a espada não vai sair mais da sua casa e tal, e a criança que está no ventre de Betseba vai morrer. E Davi se desespera, porque havia uma promessa de que da semente de Davi iria surgir um que iria construir o templo para Deus, uma morada para Deus. Davi queria, mas o profeta Natan falou que não seria ele. Seria alguém da linhagem dele, porque Davi era um homem de guerra, tinha sangue nas mãos. Deus iria usar alguém da descendência de Davi, que teria um reinado de paz e tranquilidade, e que esse sim seria, que iria levantar o templo. Eu imagino Davi ficando preocupado, poxa, mas o meu filho está para nascer, ele poderia ser o futuro rei que iria fazer a casa de Deus, o que eu vou fazer? Aí Davi entra jejuando, coloca pano de saco e deita no pó da terra e vai clamando, mas não adianta. A criança nasce e morre, infelizmente, porque era fruto do pecado. E Davi está lá, mas ele vê uma movimentação estranha no palácio, ele vê uns servos cochichando, mas ele escuta bem, e os servos ficam temerosos, né, de contar para ele que o filho havia morrido. Davi chama os servos e pergunta, a criança é morta? E eles, temerosos de falar com Davi, sim, meu senhor. Se fosse eu ou você, nós estaríamos murmurando, reclamando, blasfemando contra Deus, dizendo que Deus me deixou, Deus me abandonou. Davi sabe o que ele fez? Sabe? Versículo, aleluias, 2 Samuel, versículo 12, capítulo 12, versículo 20. Então Davi se levantou da terra e se lavou e se ungiu, mudou de vestidos e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão e lhe puseram pão e comeu. Que atitude extraordinária e espantosa. Se eu recebesse a notícia que alguém que eu amo tanto tivesse falecido, eu não iria conseguir. Eu acho que eu não iria conseguir fazer isso, adorar a Deus. Mas é aí que nós devemos pedir forças ao Espírito Santo de Deus, para em vez de reclamar e murmurar quando a doença chegar, quando a porta de emprego fechar, quando tudo que você planejou dar errado, você, em vez de reclamar e murmurar e dizer que Deus te abandonou, em vez disso, você adorar a Deus. Feche os seus olhos na mesma hora, deixa a lágrima escorrer
mas adore a Ele, cante aleluias, proclame que ele é santo, que Ele é glorioso, que você ama Ele, independente de situações, independente de tudo, que Ele é o Deus da sua vida, da sua salvação. Adore a esse Deus glorioso. Não murmure. E terceira e última. Terceira e última aqui. Terceira e última. Achei. Eu tinha até esquecido de anotar aqui. Terceira e última atitude de Davi, que muito foi honrosa. Davi dá o seu melhor para Deus. Foi naquela parte, né, que Davi, ele manda Joabe fazer uma pesquisa em todo Israel e enumerar de todas as tribos de Israel, todos os homens que, né, que ele queria saber, né, a numeração de todo o povo. Mas Joabe, ele percebeu que isso não ia agradar a Deus. E ele ainda incentivou Davi, né? Segundo Samuel, capítulo 24, versículo 3. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto quanto agora é, e aos olhos do rei meu senhor o vejam. Mas por que deseja o rei meu senhor este negócio? Olha só, Joabe entendeu e percebeu na hora que Deus não iria se agradar disso. Para quê? Para que enumerar? Para que ir em todo o território de Israel, em todas as tribos, e trazer a quantia de homens, do povo? Para que isso? Deus multiplica, né? Mas, versículo 4, porém a palavra do rei prevaleceu. É a questão, né, daqueles que se acham grandes, que não aceita conselho de pequenininhos, de servos. Não, vamos fazer desse jeito, é melhor. Não, é o que eu acho e pronto, acabou. É desse jeito mesmo. Infelizmente, né? Esse tipo de gente só se frustra, só cai por terra. É a realidade. E Joabe não teve outra escolha, teve que obedecer, porque a palavra do rei, né, era o que dizia. E ele trouxe a notícia: olha, são 500 mil homens. E quando Joabe trouxe a notícia a Davi da quantia de homens que havia, aí que a ficha de Davi foi cair. Doeu dentro dele, versículo 10, né? E aí ele viu que ele havia pecado. Só que Davi se arrependia. Mas Deus perdoava, mas havia a consequência do pecado. Deus não deixava passar em branco. Deus perdoava, mas precisava uma correção acontecer para que esse erro não prosseguisse, né? Ele não fizesse de novo ou coisa até pior. E Deus precisa fazer isso hoje em dia.
Deus precisa, para todos nós. E aí o profeta Gad, na época, o vidente de Davi, né? Vidente e profeta é a mesma coisa, né? Chegou para Davi com uma notícia de Deus. Olha, escolhe, assim diz o Senhor, você vai escolher 3 coisas. Eu vou te oferecer, tá? 7 anos de fome, 3 meses fuja diante dos seus inimigos, né? E eles te persigam, ou por 3 dias haja peste na tua terra. Decida agora. E Davi, ele ficou angustiado com aquilo, porque ele havia pecado sério contra Deus. Por quê, gente? Essa enumeração das tribos de Israel iria trazer o quê? Orgulho, prepotência, vaidade. Davi, ó, opa, 500 mil, não tem exército igual o meu exército. Meu exército é glorioso demais. Não tem povo, nação aí que se compara ao meu exército. Soberba, vaidade, Deus não aceita, gente. Deus abate o soberbo. E Davi ficou angustiado. E ele disse para o profeta Gad: eu estou grande em angústia, porém que eu caia nas mãos do Deus Todo-Poderoso, caia eu nas mãos do Senhor, porque Davi sabia que Deus era misericordioso. Se Davi caísse nas mãos dos homens, os homens iriam estraçalhar o reinado dele, iria acabar. Porque os homens não têm misericórdia. Davi sabia que Deus tinha misericórdia, que Deus era misericordioso. E o que aconteceu? Deus envia a peste, né? E morreram 70 mil dos homens do povo. Eram 500 mil, morreu 70 mil homens. E o anjo, né? Um anjo, ele estendeu a mão sobre o povo de Israel e matou, né, esses 70 mil. E Deus, ele se arrependeu desse mal e falou com o anjo: basta, agora retira a tua mão. E o anjo, né, ele estava na eira de Araúna, o Jebuseu, né, estava lá na eira, né, no local, né, num pátio da casa, né, de Araúna, né, que pertencia, né, um terreno baldio, vamos dizer assim, de Araúna. E Davi viu o anjo e tremeu muito, né? E Gad aconselhou Davi: vai lá e levanta um altar na eira de Araúna. E Davi foi, chegou diante de Araúna e falou: quanto que você me vende esse terreno aí da sua casa? Araúna, tremendo, se humilhou diante de Davi: não, meu rei, que isso? Toma de presente para o Senhor, pode oferecer ao nosso Deus aí o holocausto, o sacrifício. Davi, versículo 24 do capítulo 24. Porém, o rei disse a Araúna: não, porém, por certo preço tu comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que me não custam nada. Assim Davi comprou a ira e os bois por 50 ciclos de prata. Creio eu que era um dinheirão na época, 50 ciclos de prata, né? Davi chora a morte de quem queria matar ele. Davi se levanta no meio do luto do filho e adora a Deus. E Davi dá o seu melhor para Deus. Deus quer o nosso melhor. Jejum, eu não estou falando de dinheiro.
Deus quer o nosso melhor jejum, a nossa melhor adoração, a nossa melhor consagração, o nosso melhor louvor, a nossa leitura, nossa melhor leitura bíblica, a nossa melhor dedicação a Ele e a nossa família e a nossa igreja. Deus quer o nosso melhor. O que eu posso fazer para Deus de melhor hoje em dia? Você sabe o que Deus está requerendo de você. Eu sei eu. Você tem que ver você também. Qual é o meu melhor para Deus? Que Davi, ele poderia aceitar a oferta, né, que Araúna fez a ele. Não, rei, toma de graça, que isso, não compre nada não, está aqui o meu terreno, a minha eira, para o Senhor fazer o que o Senhor quiser. Davi, não, me fale o valor, eu vou comprar de você, porque eu não vou oferecer, né? Eu não ofereceria ao Senhor, meu Deus, holocaustos que me não custam nada. Tem que ser algo de valor. Igual, né? Aquela mulher, né, que entrou na casa de Simão sem ser convidada, quebrou, né, o vaso de alabastro, né, de unguento, nardo, né, e perfumou, né? E Judas Iscariotes até achou que absurdo poderia vender e dar aos pobres, né? Porque Judas Iscariotes sabia que aquilo tinha muito valor, porque era de uma erva, né, que só se encontrava no Himalaia. Então o povo de Israel, para poder fazer esse perfume, esse unguento, esse nardo, tinha que ir lá no Himalaia, e era uma cordilheira difícil de escalar, era de difícil acesso, para buscar essa erva para poder fazer esse perfume, né, esse unguento, para poder vender. Por isso que era de tão valor. Deus quer algo de mim que seja de grande valor para Ele. O que é? Oração de madrugada. Às vezes eu deixar um pouquinho o meu sono. Ai, tá um frio. Eu tô com um soninho tão gostoso. Mas aí, às vezes você muda de posição à noite, né? Ou vai ao banheiro e volta para a cama. Não. Às vezes é nessa hora que Deus quer que você dobre o joelho e chore na presença dEle, se rasgue, fale com Ele, o quanto Ele é importante para você. Que nós possamos seguir o exemplo de Davi, chorar pelas almas, mesmo por aqueles que nos perseguem. Que nós possamos, aleluias, nos levantar diante de qualquer situação e adorar a Deus. Deixar um pouquinho nossos problemas, nossas adversidades e conduzir a Deus um louvor, mesmo com lágrimas nos olhos, e que nós possamos dar o nosso melhor ao nosso Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor e um forte abraço ao seu amigo, irmão em Cristo, Felipe Ferraz. Muito obrigado a todos que sempre participam. Em nome do Senhor Jesus. Amém.